Sempre que Deus ergue uma parede contra algo e nos instrui a não fazer algo na Bíblia, é sempre para o nosso próprio bem e benefício. Entenda que se Deus coloca uma barreira contra algo, há uma razão, simplesmente para te proteger. Deus diz, não roubarás, para te proteger. Deus diz, não cometerás adultério, para te proteger. Deus diz, não mentirás, para te proteger. Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, para te proteger. É tudo por você. É tudo para te proteger, irmãos e irmãs. Estejas obedecendo ou não às instruções de Deus, Ele ainda é Deus. Nada muda sobre sua glória e majestade, quer você o ouça ou não. Agora Deus, em sua excelente e incomparável sabedoria, estabeleceu princípios que governarão nossa existência na terra. Se os seguirmos, caminharemos pela vida com vitória, mas se escolhermos caminhos contrários à vontade de Deus, certamente sofreremos por isso. Você acha que Deus seria um Deus amoroso se não nos dissesse o que fazer e o que não fazer? Não seria. Para aqueles de vocês que têm filhos, tenho certeza de que dizem a eles, não faça isso, não faça aquilo. O mesmo acontece com Deus. Sua palavra nos instrui claramente sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer, e Ele o faz por amor. Acredite, ninguém te ama como Deus, e ninguém irá aos confins da terra por você como Deus fará. Afinal, Ele morreu por você. O que mais Deus precisa fazer para provar seu amor por você? Você precisa entender que mesmo que você fosse a única pessoa na terra, Deus ainda teria morrido a morte de todas as mortes só por você. As ordenanças de Deus não são pesadas, pelo contrário, são para o nosso bem. Existem certas coisas que Deus nos ordena que não façamos, não porque não teríamos resultados se as fizéssemos, mas porque não são boas para nós. Deus instruiu o homem a não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não porque não dá frutos, mas porque seu fruto abriria a humanidade para uma esfera perigosa para eles. Gênesis 2, 16, 17 diz, E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles não morreram fisicamente como esperavam, mas morreram espiritualmente e condenaram o restante da humanidade a nascer espiritualmente morta. Você vê, é melhor obedecermos a Deus do que nos metermos em encrenca antes de aprendermos nossa lição da maneira difícil. A Bíblia deixou claro o que estava contido na árvore que Deus proibiu Adão de comer, o conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva finalmente comeram o fruto, adquiriram conhecimento, mas o conhecimento foi prejudicial a eles. A primeira coisa que perceberam foi a própria nudez, seguida da culpa por sua desobediência. Claro, eles tinham o conhecimento que buscavam, mas fez mais mal do que bem a eles. E olhe para a humanidade. A humanidade está sofrendo por causa de sua desobediência. Tudo de negativo em sua vida que já aconteceu pode ser rastreado até este único ato de desobediência. Da mesma forma que Deus proibiu Adão e Eva de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele nos proibiu de envolver-nos em várias práticas que são prejudiciais a nós e ao nosso relacionamento com Ele. Em primeiro lugar, a prática de necromancia ou consultar médiuns é proibida. Tendo passado uma década no exército, posso dizer que quando as figuras de autoridade dizem para você não fazer algo, é porque alguém fez. Deus nos proíbe de consultar espíritos familiares porque algumas pessoas fizeram isso e passaram o resto de suas vidas e eternidade lamentando suas ações insensatas. Você ficaria chocado com a quantidade de pessoas que frequentam a igreja todas as semanas e, no entanto, estão envolvidas nisso. Mas o que exatamente é a necromancia? É a prática de se comunicar com os mortos. Algumas pessoas tentam evocar o espírito de seus entes queridos falecidos em busca de conselhos e ajuda por algum motivo. No entanto, a necromancia é uma abominação diante de Deus, de acordo com várias passagens bíblicas. Deuteronômio 18:10 diz: Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador,
nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Levítico 19:26 adverte: não comereis coisa alguma com sangue, não usareis de encantamentos, nem de agouros. E em Atos 19:19, vemos que muitos que praticavam artes mágicas reuniram seus livros e os queimaram publicamente, reconhecendo a sua prática como errada. Alguns de vocês podem dizer que isso é conhecimento básico para um filho de Deus, e sim, para alguns cristãos é. No entanto, há aqueles que não sabem que essa prática é algo com que não devemos nos envolver. Nem todos estão no mesmo nível em sua caminhada com Jesus Cristo, e para algumas pessoas, a prática da necromancia é parte de sua cultura e até mesmo de sua criação, e não vem nada de errado com isso. Mas se olharmos para isso puramente de uma perspectiva bíblica, a Bíblia é clara. É uma prática da qual nenhum filho de Deus deveria participar. Primeiramente, a necromancia envolve demônios e abre aquele que a pratica para invasão demoníaca. Aqueles que a praticam não estão falando com pessoas, mas com um espírito. Não se pode consultar os demônios e esperar ter bons conselhos. Eles vão te desviar do caminho que leva ao céu. Se Deus nos diz para não falar com esses espíritos, é porque não é bom para nós, não porque eles não existem. Embora existam, são meios proibidos de acessar o reino espiritual. Quando você é guiado por qualquer espírito que não seja de Deus, está abrindo um portal no reino espiritual. E as coisas que você experimentará ao abrir esse portal são coisas que você não quer vivenciar. O reino espiritual é real, senhoras e senhores. É real. É um reino maior que o nosso, com forças demoníacas reais que farão qualquer coisa para ganhar acesso à vida de uma pessoa. Quando você acessa o reino espiritual sem o canal do Espírito Santo, está seguindo um caminho proibido. Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A partir dessa escritura, entendemos que Deus não ordenará que o espírito de um indivíduo fale pela terra. Também encontramos isso na parábola que Jesus contou sobre o homem rico e Lázaro, em Lucas 16. Os mortos não têm permissão para falar com os vivos, mesmo que seja para alertá-los. Esses espíritos não são dos mortos, mas na verdade são espíritos demoníacos. Além disso, é absolutamente errado e pecaminoso para os crentes buscar sabedoria do mundo demoníaco. Esses espíritos são completamente do diabo, são demoníacos. Eu imploro a vocês, como filhos de Deus, que não os busquem, não saiam em busca de fantasmas, não vão a médiuns ou videntes na esperança de falar com os mortos. Deuteronômio 18, 10, 12 diz: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor, e é por estas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. A participação em todas essas atividades demoníacas é uma abominação ao Senhor. A segunda coisa que Deus nos proíbe de fazer é ter ídolos. Deus nos proíbe em sua palavra praticar a idolatria, que é um dos pecados que Deus mais odeia e para os quais ele tem zero tolerância. Deuteronômio 4, 23, 24 diz: guardai-vos, não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que ele fez convosco, e não façais para vós uma imagem esculpida, semelhança de coisa alguma que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. A adoração de imagens, ou se curvar diante de qualquer coisa como forma de adoração, é proibida. Não há imagem de Deus em lugar algum, nem há imagem de Cristo em lugar algum, a qual sejamos obrigados a nos curvar. Se curvar diante de qualquer imagem ou adorar qualquer coisa além de Deus é proibido. Deus odeia a idolatria.
Ele fez a primeira lei nos 10 mandamentos como uma proibição contra isso. Moisés lembrou aos israelitas que Deus é um fogo consumidor. Sua ira queima contra qualquer coisa que rivalize com ele. Êxodo 23 diz: "Não terás outros deuses diante de mim." A idolatria não se limita apenas a uma imagem esculpida, mas é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus em sua vida, seja o seu trabalho, seu negócio ou mesmo um relacionamento. Qualquer coisa que substitua o lugar de Deus, sendo o primeiro em sua vida, torna-se seu ídolo. Então, eu pergunto a você hoje: quem é seu ídolo ou o que é seu ídolo? Quais são as complicações da idolatria? Primeiramente, ela o separa de Deus. O que você acha que o diabo fará primeiro se quiser vencê-lo? Ele sabe que não pode vencê-lo se você ainda estiver sob as sombras do Altíssimo. Ele sabe que não pode derrotá-lo, pois aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ele sabe o quão poderoso você é quando Deus está ao seu lado e você está ao lado dele. Ele busca separá-lo primeiro. Em segundo lugar, a idolatria o deixa desprotegido. Se você sair de Cristo, nosso inimigo, o diabo, terá um dia de festa com a sua vida e lançará tudo o que tem contra você. Não haverá maneira de você se proteger. Seu poder não é suficiente para lutar contra o diabo. Se alguém lhe disser que o diabo é impotente, estão enganando você. O diabo é poderoso, ele é um ser espiritual com poder real. O que o torna mais poderoso do que o diabo é Deus, por meio de Cristo. Este é o poder que está ao seu lado. Deus odeia ídolos, porque eles rivalizam com ele pelos nossos corações. O mandamento de não adorar ídolos ou curvar-se a outros deuses não é apenas o primeiro mandamento, é o mais longo e mais reiterado. É importante notar que Deus nunca nos proibirá de fazer o que é certo. Quando Deus nos impede de fazer certas coisas, é para o nosso bem. Deus não nos obriga a obedecê-lo porque ele não é um tirano, mas cada um terá que suportar as consequências de sua desobediência. Saul desobedeceu à instrução de Deus de destruir completamente os amalequitas, e Deus o rejeitou como rei. Em vez de buscar misericórdia, Saul afundou mais na desobediência ao consultar uma médium, o que ele continuou fazendo até sua morte. Pense nisso. Saul consultou uma médium, mas sua consulta não o salvou. Não podemos andar em desobediência e esperar ter o respaldo de Deus. Deus só sustentará aquilo que ele nos ordena a fazer. Deuteronômio 28, 1-2 diz: "Acontecerá que, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus." A obediência a Deus desbloqueia nossas bênçãos divinas, enquanto a desobediência a Ele traz sofrimento e maldições. Se quisermos receber as bênçãos de Deus, devemos odiar o que Ele proíbe e obedecer aos seus mandamentos. Qual a sua opinião sobre o tema apresentado? Deixe seu comentário abaixo, sua participação é muito importante para nós. Agora, você já pode pausar o vídeo e responder as 3 questões relacionadas ao vídeo.
Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.